Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Independente da hora em que você está assistindo a essa aula, seja muito bem-vindo à nossa terceira videoaula do nosso curso. Nessa nossa terceira aula, vamos falar sobre os modelos de gestão adotados nas cooperativas. A Constituição de 88 definiu uma importante conquista do movimento cooperativista, a autogestão. Com base nisso, o Estado não pode interferir no sistema cooperativista, a não ser para prestar apoio técnico ou financeiro e para legislar sobre o setor. Assim, os próprios associados, legítimos líderes e representantes das cooperativas, têm total responsabilidade pela gestão e fiscalização dessas entidades. Legalmente, as cooperativas têm liberdade para organizar suas atividades, desde que observem os princípios e valores que norteiam suas finalidades sociais e econômicas, bem como a legislação vigente. A autonomia é uma conquista que exige conscientização, responsabilidade, planejamento, controle, reciprocidade e transparência. Dessa forma, a autogestão é o modelo de gestão que deve ser utilizado em uma verdadeira cooperativa. Vejamos, no entanto, principalmente com base no livro Gestão Participativa, Relações de Poder e de Trabalho nas Organizações, de José Henrique de Faria, outros modelos de gestão adotados nas empresas capitalistas para que fique clara a forma como uma cooperativa deve ser gerenciada. O primeiro tipo é a gestão com participação. Nesse modelo, a gestão é centralizada e os funcionários apenas participam de algumas decisões limitadas, com meras opiniões. Por vezes ocorre participação nos lucros e isso não quer dizer que esteja havendo ou que possa haver participação nas decisões. Muitas vezes esse processo é usado no sistema capitalista como forma de suavizar os conflitos existentes entre proletariado e burguesia. Tem havido avanços nesse sentido, principalmente no que diz respeito à participação nos lucros. O segundo tipo é a cogestão. Nesse caso, os proprietários de uma organização participam dos processos meio, ou seja, da melhoria e otimização da execução de um fim proposto pela fábrica. Trata-se de uma tentativa de integrar a criatividade e a iniciativa operária ao processo produtivo de ordem capitalista. Há um enriquecimento das atividades propostas na medida em que os operários vão adquirindo um conhecimento maior para a escolha dos meios de atingir os objetivos propostos. Os operários recebem uma dose de auto-organização para a execução de suas tarefas e na determinação dos meios para o alcance de objetivos, porém sem a definição de metas. O trabalhador participa apenas do processo de produção nos meios e não nos fins. O terceiro é a gestão por controle operário. Ocorre quando os operários, em razão de um conflito, assumem o controle da organização através de um organismo de natureza sindical ou política, ou seja, os operários passam a administrar a organização por intermédio de um partido político ou de um sindicato. Mantém-se, assim, a hierarquização no quadro gestionário da organização. A heterogestão é o quarto tipo. É o modelo de gestão mais comum encontrado nas empresas. Nesse modelo, as informações, as ordens e as instruções acontecem de cima para baixo, através de uma hierarquia, partindo de pessoas que detêm o comando da organização, como gerentes, diretores, administradores, engenheiros e os donos das empresas. A autogestão, então, é o modelo adotado pelo cooperativismo e que deve ser posto em prática nas organizações cooperativas. Parte do princípio de que todos os associados são donos da organização cooperativa e que, como tais, têm direito de participar do seu processo de gestão. Dessa forma, as decisões fundamentais em uma cooperativa têm de ser tomadas pelo coletivo. Para isso, é necessário que todos tenham acesso às informações, responsabilidade e com o coletivo e disciplina. Também é necessário que haja uma composição clara no instrumento jurídico da organização, que é o Estatuto Social, estabelecendo critérios de equidade e de solução de conflitos, garantindo o exercício democrático. Por fim, para se garantir que ocorra efetivamente a autogestão em uma cooperativa, é preciso que se valorize a educação cooperativa e que ocorra o engajamento dos associados no processo de tomada das decisões, bem como na divisão das responsabilidades pelas decisões tomadas. É muito importante que a gente entenda que os ramos do cooperativismo, aqueles 13 que nós já vimos, têm muito a ver com alguns aspectos da gestão e que cada cooperativa vai adotar.
A origem da atual e ainda mais importante estrutura organizacional das cooperativas está associada ao processo de desenvolvimento tecnológico da agricultura brasileira, atendendo a interesses do Estado em desenvolver o agronegócio brasileiro. As cooperativas agropecuárias surgiram a partir da necessidade de construir estruturas de armazenagem para os produtos agrícolas. Considerando os investimentos necessários à construção dessas estruturas, muitas das cooperativas agropecuárias já nasceram como empresas de porte considerável, mesmo sendo seus associados, na sua grande maioria, pequenos agricultores familiares. A estrutura organizacional dessas cooperativas, tratada anteriormente como estrutura de poder, é construída com o objetivo de permitir que os associados possam apresentar seus problemas e necessidades. A partir daí, eles podem definir ou redefinir os objetivos e metas das cooperativas para que os serviços por elas prestados sejam relevantes para os associados. Da mesma forma, para que os recursos nela alocados sejam eficientemente empregados nas suas relações sociais e mercadológicas. A estrutura do processo de decisão e de poder é demonstrada formalmente através dos organogramas. Veja um exemplo de organograma representando um modelo de estrutura formal de gestão de cooperativas. O organograma da cooperativa define a divisão do trabalho e da autoridade, delineando o sistema de comunicação da organização, tanto do topo para baixo, descendente, quanto de baixo para o topo, ascendente, segundo as várias funções necessárias para o alcance dos seus objetivos e metas estabelecidos, conforme um horizonte de tempo determinado. Perceba pela imagem do organograma que a Assembleia Geral é totalmente soberana em suas decisões. Ela está no topo do organograma. Um outro ponto interessante que a gente pode ver é que o presidente da cooperativa está sujeito aos conselhos, à auditoria externa e aos representantes regionais, além, é claro, da Assembleia Geral. Independentemente do ramo de atuação, para funcionar, os associados de uma cooperativa devem seguir normas legais, como ter seu estatuto próprio e eleger seus dirigentes. Esses devem ser responsáveis por estabelecer políticas para o desenvolvimento organizacional, de acordo com sua missão, visão, princípios e valores. O modelo tradicional de gestão das cooperativas vem recebendo muitas críticas por apresentar várias deficiências que vêm comprometendo a competitividade, principalmente devido à fragilidade e à ineficiência de muitas administrações, que põem em risco a sobrevivência dessas organizações. Entre os problemas citados, podemos listar a lentidão nas decisões por depender de consenso entre os cooperados, falta de competência administrativa dos dirigentes, fruto da baixa profissionalização, principalmente no que se refere ao conhecimento de mercado e planejamento financeiro. Centralização do poder e longos períodos de permanência nos cargos, dificultando o surgimento de novas e qualificadas lideranças, pouca participação dos associados nas assembleias e, finalmente, falta de planejamento de longo prazo. Por outro lado, notamos que as cooperativas não estão investindo adequadamente na educação dos seus cooperados. Consequentemente, o nível de conhecimento sobre cooperativismo, na maioria dos ramos, é baixo, necessitando ser mais difundido na totalidade das cooperativas. Em pesquisa realizada pelo professor Victor Kochan, da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a grande maioria dos entrevistados, 56%, responderam que concordam totalmente ou em parte com o fato de que é um desafio ser um cooperado fiel à cooperativa e trabalhar junto com os demais associados para o fortalecimento da mesma, pensando no bem comum. Talvez seja esse o grande desafio das gestões das cooperativas, conseguir o equilíbrio entre as necessidades dos associados e as necessidades da cooperativa. Ambos parecem ter interesses distintos. O associado quer obter os melhores produtos e serviços da cooperativa, pagando o menor preço. Já a cooperativa é uma empresa que necessita obter resultados positivos, capitalizada, sólida e com liquidez. Precisa dar lucro, como qualquer empresa. Se os associados, colaboradores e dirigentes não tiverem consciência cooperativista e pensarem no bem comum, torna-se difícil conseguir que uma cooperativa tenha crescimento, seja fortalecida, com sucesso no futuro, melhorando a cada dia sua prestação de serviços. Nessa mesma pesquisa que eu citei para vocês, pode-se concluir ainda que os associados acreditam nas cooperativas e entendem que se eles não cumprirem com seu papel, devem ser punidos.
O oportunismo de associados que agem contrariamente aos interesses da cooperativa é condenado pela maioria dos associados, inclusive prevendo a exclusão desses do quadro social. Essa compreensão do intrincado comportamento dos associados não pode fazer com que os gestores negligenciem o processo de condução econômica e que, sem resultado positivo, a organização tende ao encerramento de suas atividades, sendo que os gestores serão fortemente cobrados por isso. Então, como qualquer outra forma de organização empresarial, as cooperativas podem ter uma boa ou má gestão. No entanto, para auxiliar os gestores em seus processos, estão surgindo sofisticados sistemas integrados de gestão. Mas para que esses sejam bem implementados, demandam uma gestão interna bem alinhada com as necessidades complexas dessas corporações. Esses sistemas exigem elevada qualificação profissional por parte dos gestores e permanente atualização, não havendo mais espaço nesse tipo de ambiente para quem não tem perfil de gestor. Dessa forma, a necessidade de profissionalização dos quadros de dirigentes das cooperativas passa a ser uma questão de sobrevivência no presente e no futuro. O entendimento das contínuas mudanças e a decisão de fazer o que deve ser feito de forma correta passou a ser extremamente complexo. Não se pode mais negligenciar técnicas apuradas e o uso de informações sofisticadas. No Brasil, a profissionalização nas cooperativas está distante do ideal. Porém, várias cooperativas agropecuárias já tomaram a decisão de mudar a forma de atuação tradicional para uma gestão planejada e qualificada. Inclusive, é por isso que nós estamos aqui, agora, estudando sobre esses assuntos, não é mesmo? Diante desse cenário, que já falamos e até podemos comprovar com base em dados de pesquisa específica, podemos citar algumas propostas de estratégias, melhorias na gestão e políticas das cooperativas para fortalecê-las, torná-las mais eficientes e ainda mais competitivas. Essas propostas são um desafio para as próximas gerações que vão atuar na administração das cooperativas aqui no Brasil. É necessário, primeiro, promover a democratização da gestão, através da realização de eventos, campanhas de esclarecimento, criação de canais informativos, canais de comunicação como estratégia de promoção da gestão democrática, mas é preciso lembrar que esse modelo implica envolvimento e participação ativa em ações concretas. Portanto, é importante no modelo de gestão democrática a construção de ações coletivas que se tornam um projeto comum com a participação de todos. A troca de ideias entre ações individuais e coletivas é fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento, e isso envolve, em muitos casos, opiniões diferentes. Outra necessidade é a organização do quadro social. A ideia é dividir os associados em núcleos, pequenos grupos, divididos por localidade. De cada núcleo seria selecionado um associado chamado de líder de núcleo, que terá a função de mobilizar, representar, estimular e absorver os anseios daquele conglomerado de associados, formando um elo entre associado e cooperativa. No sentido de mobilizar, esses líderes terão o papel de estimular a participação de um maior número de associados nas reuniões e assembleias da cooperativa, bem como na construção do planejamento da cooperativa. A criação de um programa de educação cooperativa também seria uma boa alternativa. A ideia é a formação de um programa de educação cooperativista com o intuito de difundir o conhecimento sobre o cooperativismo ao público interno, os colaboradores e a diretoria, e ao público externo, os associados. Esse programa pode ser desenvolvido junto ao SESCOP, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, que possui na sua missão promover o cooperativismo, a capacitação, a formação profissional, a autogestão e o desenvolvimento social das cooperativas. O SESCOOP promove e realiza projetos de incentivo à formação educativa do cooperativismo, de acordo com o interesse das sociedades cooperativistas, e destina recursos financeiros para esses programas. Outra iniciativa necessária é a profissionalização da gestão. A administração das cooperativas é muito importante e precisa ser mais levada a sério. Deve haver a profissionalização da gerência operacional, desenvolvendo sistemas mais rígidos de controle e a avaliação, inclusive dos conselheiros de administração e fiscal. Cada cooperativa deve contratar um gerente operacional capacitado, um profissional externo, com conhecimento aprofundado de administração empresarial, responsável pela gestão, cabendo aos dirigentes estabelecer as políticas e ao gerente operacional administrar a cooperativa conforme as regras estabelecidas. Esse profissional
terá a função de gestão das atividades, das pessoas, dos processos, das finanças e de tudo que envolve o bom andamento da empresa. Ele também deve entender corretamente e gerenciar o processo de diversificação do negócio e de adição de valor ao produto. Ao presidente cabe a representação política e social da cooperativa. Deve-se fazer um planejamento estratégico. Um dos grandes problemas detectados nas cooperativas hoje é a falta de planejamento estratégico. Esse planejamento é fundamental, pois estabelece os rumos das entidades olhando para o futuro e quais serão os objetivos estratégicos a serem perseguidos nos próximos anos. O primeiro passo para a construção do planejamento é construir a missão e a visão da cooperativa. A missão é uma frase que norteia os caminhos da cooperativa e tudo que se fizer deve estar de acordo com a orientação dessa frase. A partir daí, devem-se estabelecer os objetivos para que a missão seja cumprida e a cooperativa caminhe para o atingimento dos resultados esperados na visão. É importante que se tenham políticas de distribuição de resultados. As cooperativas devem revisar sua política de distribuição de resultados de forma que cada associado participe proporcionalmente às operações realizadas com a cooperativa. É ideal que sejam estabelecidos critérios de distribuição em percentual de acordo com a entrega da produção e a aquisição de mercadorias e insumos nas cooperativas. Esses critérios devem ser levados para discussão e votação nas assembleias das cooperativas e estabelecidos de forma bem transparente. O que se pretende é que os associados saibam exatamente as regras de como o resultado é distribuído. As políticas para a adesão de novos associados precisam ser revistas. Deve haver a eliminação do critério de livre entrada e saída da cooperativa, definindo-se padrões mais rígidos de participação no negócio. Essas políticas devem contemplar as regras mínimas de aceitação de novos associados, como, por exemplo, capacidade de produção, porte, tipo de mão de obra utilizada, declaração de aptidão no PRONAF, residência no interior do município, tempo de atividade na agricultura, capital social integralizado à vista ou subscrito em prestações, entre outras regras. Esses exemplos, é claro, seriam para o caso de uma cooperativa agropecuária. Contratação de assistência técnica terceirizada. Um dos motivos para os produtores fazerem parte da cooperativa são os serviços que ela oferece aos associados. Um dos serviços mais requisitados nas cooperativas é a assistência técnica. A ideia é que todas as cooperativas disponham desse serviço aos associados e estabeleçam regras de atendimento aos seus associados de acordo com as condições da cooperativa e do profissional que for contratado. Esse profissional também terá a função de organizar a produção e conseguir ampliar a quantidade e o portfólio de produtos fornecidos pelos associados. Nas cooperativas menores, podem-se fazer parcerias para que um técnico atenda 2 ou mais cooperativas para reduzir custos, dentro das limitações e capacidades de atendimento. Como última proposta, temos que observar as políticas de preço aos fornecedores associados. A sugestão é que haja a introdução de novos critérios de pagamento dos cooperados, ou seja, valorizar o indivíduo que traz benefícios em termos de volume, qualidade e regularidade de entrega do produto. Não mais obter preços igualitários e sim diferenciados pela qualidade e volume de entrega. A questão do preço pago aos produtores sempre gera conflitos de interesses, sendo que associados querem receber preços elevados e a cooperativa precisa trabalhar com o mercado consumidor e obter sobras. A forma de melhor administrar esses conflitos é valorizar os associados que estão trabalhando mais forte com a cooperativa na questão da entrega de produtos. A necessidade de profissionalização da gestão das organizações cooperativas não é um tema recente. De fato, desde o início da história do cooperativismo, já há iniciativas mal-sucedidas de gestão de cooperativas. A própria história cita exemplos de cooperativas constituídas e que encerraram suas atividades por problemas econômicos e sociais. Dados da OCB mostram que em torno de 3/4 das cooperativas possuem algum tipo de problema considerável de gestão, principalmente no que diz respeito aos aspectos financeiros. O problema de planejamento financeiro tem constituído uma das fragilidades das cooperativas, principalmente no ramo agropecuário. Aproximadamente 75% das sociedades cooperativas criadas apresentam sérios problemas de administração, principalmente no que diz respeito ao fluxo financeiro, capital. Outros motivos também contribuem para esse alto índice.
A sociedade cooperativa caracteriza-se como empresa, organização dinâmica, inserida no ambiente e que interage com o meio, onde são encontrados recursos materiais, bens, máquinas, equipamentos, mercadorias, construções, recursos financeiros, compra, venda, dinheiro, e recursos humanos, as pessoas, com os quais há uma relação de diversas formas. Para poder atingir o equilíbrio do negócio, é necessário ter uma equipe de alto desempenho. Algumas vantagens são facilmente identificadas quando se trabalha em equipe. Uma dessas vantagens está relacionada com a agilidade de informações em seu uso. A dinâmica é muito rápida e todos têm que estar afinados no comprometimento da sociedade e de suas funções. Outra vantagem do trabalho em equipe consiste na riqueza das ideias do grupo, que são mais elaboradas e de mais qualidade, porque se baseiam em apresentações de várias visões diferentes. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Uma terceira vantagem desse tipo de trabalho pode ser relacionada com a tendência de assumir maiores riscos, porque a responsabilidade pelos resultados é compartilhada por todos. Por último, também está a vantagem relacionada com o comprometimento. Quando o trabalho é participativo, todos se sentem responsáveis pelo resultado e engajam-se no processo. Uma equipe de alto desempenho tem que ter pessoas preparadas para orientar, coordenar e acompanhar o esforço de todos para os mesmos objetivos. O sucesso ou fracasso da empresa cooperativa depende de vários atores na organização, como o dirigente, que é o líder escolhido democraticamente pelos associados, o seu conselho administrativo e seus funcionários, porque eles são diretamente os responsáveis pela condução, tomada de decisão e pela implementação de projetos. Para a empresa ter organização, direção e controle, é necessário possuir uma administração profissional bem preparada e em sintonia com os anseios dos seus donos e as exigências do mercado. No setor cooperativo, geralmente quem administra a empresa, até por razões legais, como já foi mencionado, é o associado, que na maioria das vezes é uma pessoa que possui facilidade nas relações pessoais, mas nem sempre reúne as qualificações específicas da área da administração. Assim, surge uma forte necessidade de se buscar uma administração mais consistente, ágil e conectada com os acontecimentos do mercado, não esquecendo o foco principal, que são os resultados que foram planejados pelos cooperados. Aqui é importante complementar, observando que a tendência é predominar nas organizações cooperativas modernos complexos empresariais, como estrutura fluida, parcerias estratégicas, capital intelectual, cada vez mais importante, trabalho em equipe e marketing em rede de multimídia. Bem como sabemos, para serem ágeis e competitivas, as cooperativas precisam estar permanentemente atentas à tendência do mercado e evoluções tecnológicas. Essa tarefa deve ser realizada caso os gestores eleitos não tenham as qualidades profissionais indispensáveis para as necessidades da organização, através da contratação de profissionais experientes ou até pela formação desse profissional através do investimento em algum associado para assumir essa função. Por isso, em vários estados, as OCEs, Organizações Cooperativas Estaduais, oferecem às cooperativas, através de parcerias com instituições de ensino superior e empresas de treinamento, oportunidades de melhorar a qualificação profissional dos seus membros. Esses cursos, treinamentos, entre outros, são imprescindíveis, pois é impossível pensar em cooperativas sem uma gestão profissional. Observa-se que as cooperativas com maior nível de profissionalização apresentam resultados maiores em relação às demais cooperativas, é claro. Os indicadores econômicos e financeiros geralmente são os melhores e seguem uma tendência de crescimento ainda maior. Na mesma linha, as decisões de investimento nas cooperativas profissionalizadas obedecem aos requisitos básicos de análise de retorno do capital que foi investido, considerando taxas, prazos e valores de retorno, o potencial de mercado, a capacidade de financiamento próprio e o grau possível de endividamento, até que ponto se pode ficar devendo. No Rio Grande do Sul, já existem muitas cooperativas trabalhando com planejamento estratégico, metas, monitoramento, uso de assessoria externa, entre outras medidas que caracterizam uma gestão profissional. Essas ações são essenciais para identificar os movimentos do mercado e traçar estratégias a partir do diagnóstico precisos e consistentes. Por outro lado, cooperativas que não têm bom trabalho de gestão tendem a repetir práticas ineficientes, sem conseguir fazer as mudanças necessárias.
Cooperativas com gestão mais restrita não conseguem identificar as oportunidades, nem se adaptar rapidamente a mudanças e possivelmente trabalham com resultados negativos, deteriorando a situação econômico-financeira e diminuindo o patrimônio da cooperativa e dos associados. Além disso, os gestores devem monitorar o equilíbrio entre os interesses dos associados e das necessidades da organização. Por isso, em uma cooperativa não deve haver apenas ganhos para os produtores. A saúde financeira das próprias cooperativas também é essencial. As cooperativas precisam buscar o melhor resultado para o associado, mas também para a própria cooperativa, para que possam continuar crescendo e ter suporte nos momentos de dificuldade no mercado. É muito importante desmistificar a questão dos resultados econômicos numa cooperativa. Se ela não tiver excedentes econômico-financeiros para, no futuro, poder enfrentar momentos adversos, terá muitas dificuldades para sobreviver. Em uma primeira análise sobre os problemas de hoje do sistema cooperativo, através de informações atualmente disponíveis, pode-se dizer que algo em torno de 90% das cooperativas tem problema de ordem cultural, ou seja, pouco conhecimento ou conhecimento deficiente do que é o cooperativismo e como praticá-lo nos processos de empreendimento econômico. Também, em 70% delas, existem problemas de profissionais que não possuem perfil e qualificação para gerenciar um empreendimento como um negócio cooperativo, faltando treinamento adequado, capacitação, uso de ferramentas ou falta de tecnologia adequada para bem gerir. Por último, em quase 50% das cooperativas existem problemas financeiros relevantes decorrentes da falta ou fragilidade no planejamento. Em cooperativas, projetos com boas perspectivas de mercado acabam sendo desativados frente a diversos problemas que vão surgindo no dia a dia. Nada muito diferente das empresas normais, com fins lucrativos que operam no mercado. Afinal, cooperativa também é um empreendimento econômico suscetível às alterações do mercado. Encontrar soluções que atendam aos valores e princípios do verdadeiro cooperativismo é uma questão imediata, que significa um grande desafio e não pode ser negligenciada por essa nova categoria profissional que está surgindo. O profissional formado em gestão de negócios cooperativos. O gestor de cooperativas atual é um profissional formado em diversas áreas, com conhecimento na prática cooperativa, forçado, em muitas vezes, a se adaptar a uma nova realidade de sistema de trabalho. Preparar um novo perfil de formação de gestores com uma visão mais reflexiva sobre o sistema e com habilidades e competências para solucionar os problemas do dia a dia, planejando e operando o funcionamento da organização, pode ser uma forma de reverter os índices de fracasso do setor cooperativo. Também no sistema cooperativo, como em qualquer outro tipo de sociedade, presenciamos extremos. Se, por um lado, identificamos sociedades cooperativas que demonstram desenvolvimento digno dos melhores do mundo, e nós temos vários exemplos, por outro lado, nos deparamos com inúmeros sócios cooperados que ignoram os seus direitos e deveres, displicentes e que estão navegando à mercê dos ventos. Quando favoráveis, são omissos, deixando que o negócio viva sem controle e, quando desfavoráveis, reclamam de sua organização e de seus gestores e ainda assim não se envolvem em uma atuação que contribua efetivamente para o sucesso do negócio. A questão cultural instalada nesse meio também deve ter atenção dos profissionais de gestão cooperativa. O cooperativismo, como essência de pensamento e modo de vida, embora intrínseco da natureza humana, precisa de estímulo para produzir seus efeitos com forte trabalho educativo. Esse profissional precisa entender as questões culturais dos associados, de temas econômicos e sociais. Também precisa entender de políticas públicas e de temas relacionados ao meio ambiente e sobre educação. Ele precisa usar esses conhecimentos para projetar uma cooperativa considerando sua viabilidade econômica, levar em conta também as necessidades da comunidade e suas condições de vida para determinar as atividades que serão oferecidas à população. O espaço físico, a cidade e o bairro em que está instalada é algo muito importante. Esse profissional pode ainda orientar os associados a gerenciar a cooperativa de modo a promover o desenvolvimento social e econômico ou ocupar o cargo de gerente ou presidente. As crises são uma grande oportunidade de mudança no procedimento da gestão. Apoiadas em um conhecimento profundo sobre o comportamento das pessoas, mercado, finanças, sustentabilidade, governança, entre outros,
que precisam ser redesenhados dentro das empresas de forma a contribuir para que os resultados corporativos se tornem menos voláteis e menos expostos aos riscos externos ou de má gestão. As cooperativas precisam de líderes idôneos, sem agendas ocultas ou com uma visão holística da causa cooperativa. E, principalmente, que tenham capacidade de transformar, melhorando o modelo da governança, o grande instrumento balizador do mercado, com maior transparência e assertividade nas decisões, preparando-se e ajustando-se às novas tendências. Resumindo, o que foi falado hoje, vimos que existem diversos modelos de gestão adotados nas mais variadas organizações, como as empresas. A autogestão é o modelo adotado pelo cooperativismo e se baseia no princípio democrático, segundo o qual todos devem participar das decisões em uma cooperativa, sendo responsáveis por ela na medida em que os associados são os verdadeiros donos de uma cooperativa. Vimos ainda que administrar hoje significa entender de mercado, finança, economia, mercado interno e externo, recursos humanos, contabilidade, custos, qualidade, marketing, vendas e de outros meios necessários para levar a empresa à frente do mundo dos negócios. Em outras palavras, pode-se dizer que é necessário ter uma visão holística. Uma das ferramentas que pode ser utilizada é o treinamento contínuo. Toda empresa cooperativa deve estruturar adequadamente a sua equipe. A interligação entre vários negócios da cooperativa deve estar fundamentada em princípios sólidos de administração. De forma geral, as empresas têm encontrado dificuldades nesse sentido. O mais interessante é que não existe, através da gestão de recursos humanos, materiais e financeiros, uma fórmula pronta que possa ser aplicada para coordenar um conjunto de pessoas que trabalham juntas, nem para alcançar os objetivos determinados pelos associados. Antes de terminar mais essa aula, eu gostaria de te lembrar dos nossos fóruns online e da importância de sua participação para construirmos e aprimorarmos os nossos conhecimentos. Muito obrigado por ficar até o final e até a próxima aula.